Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos aqui através da Rádio Gospel e Coremos FM tendo mais uma entrevista, né, para rodarmos nas redes sociais, como também nas próprias rádios, Só Gospel e Coremos FM. E desta vez nós temos conosco aqui o evangelista Lucas, né? Ele vindo ali da cidade de São Paulo, né? Ele congrega na Igreja Assembleia de Deus de Belém, com o pastor Arailton Santana, né? Casado com a senhora Ruth Alves, de 21 anos, né? E está aqui na cidade de Coremos, na Paraíba, com o objetivo de trazer uma palavra abençoada na igreja Filadélfia Pentecostal, aí, da pessoa do pastor presidente Edivaldo Diniz, né? Então, nesse evento, ele se deslocou para estar aqui na Paraíba conosco e aproveitamos a oportunidade, fizemos um convite e ele está conosco nesta manhã. Que Deus abençoe, a paz do Senhor, meu irmão. Amém, varão. Prazer. Prazer estar com os irmãos, prazer estar com o Senhor. Prazer estar na terrinha, muito bom, né, estar sempre aqui no Nordeste. E melhor ainda, fazendo a obra do Senhor. Né? Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Evangelista, nós sabemos, vamos iniciar pela sua infância, por exemplo, né? A gente ficou sabendo e gostaria de ouvir de você mesmo, né, como de fato ocorreu isso. Até que você não foi testemunha ocular, mas tomou conhecimento logo que pôde, né, que Deus lhe deu capacidade de compreender os fatos, né? Então, como foi assim, você conta que a sua vinda ao mundo já foi um milagre, como foi que ocorreu isso? Sim. Eu sou filho, como a gente chama aqui no Nordeste, a gente chama caçula, né? Então eu fui o último e minha mãe já tinha uma idade um pouco avançada, então foi uma gravidez de risco, né? Foi algo um pouco complicado e os meus pais, eles testemunham isso para mim, né? Que houve algumas complicações na saúde da minha mãe e eu sou um milagre, né? Eu considero-me um milagre, né? O meu nascimento, eu estar aqui hoje, isso é um milagre de Deus, né? Então, segundo a gente ficou informado, na hora do parto, né, parece que os médicos optou para fazer uma escolha entre você e sua mãe. Sim, o meu pai, ele já me testemunhou isso, que o médico o chamou e perguntou a ele quem ele escolheria, se a minha mãe ou o bebê, que seria eu, né? Eu creio que foi uma das perguntas mais difíceis que meu pai já ouviu na sua vida, né? E a resposta dele? A resposta dele foi sábia. Ele falou: doutor, eu quero os dois, mas, e eu não o culpo, não tenho raiva dele por isso, jamais. Ele disse: mas a minha esposa, ela tem 2 filhos para criar, então, se for para escolher, eu peço que você salve ela, para criar os 2 que já tem, né? Mas eu louvo a Deus que o Senhor deu vitória a ela e a mim. Glória a Deus. Graças a Deus, Graças esse é o a motivo de Deus. você estar aqui conosco, né? Eles eram evangélicos na época, já tinham se convertido? O meu pai, ele conheceu a fé em São Paulo, na Igreja da Graça, a igreja do missionário R.R. Soares, lá por volta do ano de 82, tinha 2 anos de casado, e através também de uma enfermidade da minha irmã mais velha, a Thaisa, ele conheceu a fé em Cristo, né? Então ele já era conhecedor da palavra, né? Minha mãe também, através dele, e foi um momento muito difícil, muito complicado. Mas louvamos a Deus, né? Porque apesar, como de você, né, o médico queria que escolhesse entre você e sua mãe, porque sabia que um dos dois tinha que perder a vida para que o parto acontecesse normal, né? Mas você está aqui conosco e eu te pergunto uma coisa. Eu sei que você cresceu já com seus pais com conhecimento do cristianismo, né? A sua conversão ocorreu já logo em seguida, cresceu na igreja, ou você tomou a decisão depois? Não cresci na igreja, eu não me considero nascido em berço evangélico, porque o meu pai, ele esteve separado da nossa família por causa do trabalho, né? Por causa da necessidade. Ele esteve em São Paulo em um grande período, ou seja, eu fui criado só pela minha mãe.
até os meus 12 anos de idade. Então eu não fui criado em lar evangélico, porque minha mãe nunca foi firme na igreja, né? Então eu cresci, cheguei a fazer primeira Eucaristia na igreja católica, né? Quando estava indo para mesmo tendo conhecimento, mas algum desvio de porque fé, minha mãe tinha uma consideração por uma tia minha, que queria ser minha madrinha, questão de família, entendeu? Mas no tradição. Tradição. Mas no meu coração, eu tinha aquela chama. Eu sabia que a verdade estava no Evangelho, na palavra. Até que nos 13 anos de idade, o Senhor me chamou. Né? Eu não me converti na igreja, eu me converti na casa da minha irmã. Ela morava na mesma rua que eu, ali em São José de Piranhas. E eu lembro-me que a minha mãe foi até lá, e por algum motivo que eu não lembro agora, eu fui chamá-la. Né? Quando eu cheguei lá, estava um pastor, que é o meu pai na fé, o pastor Pedro, lá de São José de Piranhas, da igreja Sermão da Montanha. E uma conversa, o Espírito Santo abriu a oportunidade aí para ele, e ele me deu uma palavra e fez o apelo a mim e a minha mãe, no dia 20 de abril de 2009, que agora fez 10 anos. Então ele perguntou: quem quer receber Jesus como seu Salvador, levante as duas mãos. Então eu levantei logo as duas mãos. Amém, glória eu não sei como, mas algo levantou as minhas mãos, né, naquele aí dia 20. Permanece firme até hoje, para a glória de Deus. Apesar de que a gente já considera uma evolução um pouco grande, porque você 10 anos já ministra, né? O foco do seu ministério, que além de ser um cristão autêntico, você está envolvido na obra do Senhor, né? O foco do seu ministério está focado em quê? No cântico, na missão de palavra? Muito, muito, muito engraçado isso, pastor, porque no início eu não sabia. Né? A gente é novo na fé, um bebê espiritual, e eu cantava, né? Cantava em alguns cultos, só que o desejo pela palavra foi crescendo dentro de mim. Para você ter uma ideia, com 8 meses de convertido, eu fui batizado com o Espírito Santo. 8 meses. Eu não era nem batizado nas águas ainda. Eu já estava batizado com o Espírito Santo. Entendeu? Então eu comecei a receber convites a partir das minhas idas à rádio de São José de Piranhas. Então eu comecei a dar uma saudação na rádio, entendeu? E algo que eu nunca esqueço, que eu nunca vou deixar de citar, além da rádio, foi as minhas idas a um sítio, a uma pequena congregação, um sítio chamado Genipapeiro, lá na minha cidade. Eu ia com um amigo meu, o pastor Antônio Gomes, e aquilo foi me desenvolvendo. O círculo de oração dos jovens da igreja também foi me desenvolvendo. Eu comecei a pregar ali, nas pequenas reuniões. E de repente eu comecei a receber milagrosamente convites para pregar, e até em outras denominações. E assim Deus foi me abrindo a porta da palavra. Graças. Não tinha nenhuma Bíblia. Eu não tinha uma Bíblia. Eu não tinha condição de ter uma Bíblia. Eu me lembro disso. Eu me lembro que eu ganhei uma Bíblia pequena. E uma dessas minhas idas ao sítio, eu estava em cima de uma caminhonete. E essa Bíblia, ela voou na estrada. E a gente achou essa Bíblia toda rasgada. Eu nunca esqueço disso aí. Foi algo muito, muito assim, impactante na minha vida. Aquela Bíblia pequenininha. E depois o tempo se passou. E eu vim a ser conhecido aqui na região da Paraíba como o irmão Lucas das Bíblias. Tive loja de Bíblia em São José, tive loja de Bíblia em Cajazeiras. Então, para quem não tinha uma Bíblia para usar, quantas Bíblias eu não já distribuí, né? Isso é Deus que faz. Isso é Deus que faz. Pois é, meu irmão. E hoje, já que você percebe ou já exerce esse ministério, como é que está as agendas? Você sempre... Agora, em São Paulo, por exemplo, como é que é lá em São Paulo a sua desenvoltura no Ministério da Palavra? São Paulo, desde muito jovem que eu viajo para lá. Meus pais moraram lá e depois de convertido, como eu trabalhava com Bíblia, eu viajava 3 vezes ao ano a São Paulo para fazer essas compras de Bíblias lá na Conde de Sarzeiras, que é uma rua, que é um shopping muito grande de Bíblia. Então, eu fiz muitas amizades nestas viagens. Então, agora, estando morando em São Paulo, estas amizades, elas se solidificaram e me abriram mais portas. Então, eu louvo a Deus que a gente está sempre pregando por lá também, né? A gente mora ali na região do ABC, estou sempre ali por Santo André, Mauá, São Caetano, na capital também. A nossa igreja lá é dividida em setores.
Então o nosso setor, que é do Parque São Lucas, né? É o meu nome, o setor 17, temos 30 igrejas. Então, pastor, hoje em dia a agenda ela funciona por indicação, principalmente. Então eu prego em uma igreja, alguém vai lá e indica para outra. Um obreiro vai indicando para o outro. Isso funciona muito bem. Maravilhoso. Maravilhosamente. Então, temos pregado a palavra do Senhor, né? Não só em São Paulo. Hoje eu estou com 23 anos de idade e eu já conheço o norte do país. Eu tive a honra de pregar no Pará, né? No ano de 2016, Centro-Oeste, Brasília, Goiás, São Paulo, Sudeste. Né? Aqui no Nordeste conheço praticamente todos os estados do Nordeste. Então eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Ministro, eu sei que todo cristão, principalmente quando está envolvido em algum ministério e dá lugar ao Espírito Santo, sempre tem umas chamadas direta do Espírito, né? Aquela que a Bíblia diz assim, o vento sopra onde quer, né? Por exemplo, em São Paulo, na grande metrópole, você viaja de metrô, de ônibus e tudo, já teve assim, Deus já te usou de alguma forma para ajudar alguém com uma revelação, em pessoas desconhecidas, alguma coisa assim, sobrenatural e espontânea? Eu creio que o meu ministério é um ministério pentecostal. O que é um ministério pentecostal biblicamente? O ministério pentecostal é um ministério que é acompanhado das manifestações do Espírito de Deus. E quais são essas manifestações? Os dons espirituais, né? Então, a profecia, ela chegou até nós. O Senhor, Ele quis nos dar. E, como o irmão citou, a gente está em São Paulo e está sempre no metrô, está sempre em um ônibus. E uma vez ou outra, também, quando a gente viaja, aeroporto, rodoviária, eu já passei muitas situações do tipo que o senhor está falando aí, de pessoas afastadas do Evangelho estarem perto de mim, só que eu nunca vi aquela pessoa. Só que o Espírito de Deus foi ali e falou para mim, fala para aquela pessoa tal coisa. E eu vi eu vi a reação daquela pessoa chorar ali no metrô, no aeroporto, no ônibus né, aqui no Nordeste. Então eu já tive muito isso, já presenciei muito isso. Eu louvo a Deus. E a palavra muito surtiu efeito. Surtiu efeito. Foi comprovado mesmo. Comprovado, a pessoa. Isso, me lembro uma vez em Patos, na rodoviária de Patos, eu estava lá e eu fui comprar uma água na lanchonete de uma moça e o Espírito Santo falou para mim, fala para ela que ela tem que voltar. Eu falei, meu Deus, porque a gente reluta, varão. A gente é ser humano, né? E eu falei, moça, o Espírito Santo falou para mim que suas férias acabaram e que você tem que voltar para Jesus. E ela ficou assim, me olhou estupefata, né, surpresa. E depois ela veio me falar, irmão, eu estou afastada da igreja. E ela contou tudo o que eu tinha falado para ela. Então isso é muito lindo da parte de Deus, é algo muito sobrenatural. Né? É muito lindo, glória a Deus por isso. Pode se considerar sinais acompanhando o ministério, né? Como diz a palavra. O que denota um ministério pentecostal. É isso, verdade. São os sinais, né? São os sinais. Ô ministro, o tempo acho que já está próximo aqui, que temos tempo limitado, porém, eu vou falar algumas palavras e você dá a sua interpretação, né? A maneira como você compreende. Tá. Não no sentido literal da palavra, mas na ação do Espírito, no que Deus faz nas igrejas, na sua vida, o que você acha que deve ocorrer com relação a determinado assunto, né? Oração. Oração é a respiração da alma, né? Das disciplinas espirituais, eu creio que seja a mais importante, né? A oração, ela abre a chave do céu. Jesus, quando ele foi batizado no Rio Jordão, ele estava orando, a Bíblia diz. Lucas falou isso. Lucas, ele pesquisou a vida de oração de Jesus. E ele fala o que Mateus e Marcos e João não falaram a respeito da oração na vida de Jesus. Ele estava orando, a Bíblia diz que o céu se abriu, o Espírito Santo desceu e Deus falou, este é meu filho. Então a oração, ela é tão importante que às vezes Jesus estava pregando a palavra e a multidão vinha para o ouvir. E ele deixava aquela multidão e ia orar à parte. Aí a gente pergunta, mas não era uma boa oportunidade de se pregar? A multidão quer ouvir? Mas Jesus está dizendo, mais importante do que o meu sucesso ministerial, mais importante do que aquele momento que as pessoas querem me ouvir pregar, me admiram por pregar bem, talvez,
o momento mais importante é quando eu estou com Deus, é quando eu estou a sós com o Pai, é quando eu fecho a minha porta, é quando eu estou em secreto conversando com o Senhor. Amém. Então a oração é indispensável, o relacionamento com Deus é indispensável. Arrebatamento. Arrebatamento, um evento glorioso que a igreja espera. Eu posso dizer que é glorioso para a igreja e vai ser assombroso para quem vive sem Deus. É isso que eu posso dizer. E creio no arrebatamento. Perseguição religiosa. Então, perseguição religiosa, meu pastor, é algo que o Senhor Jesus já havia predito, né? Então, é algo que os cristãos têm que ter maturidade. Nós estamos em um momento da igreja que nós acreditamos ser um momento do fim, e nós estamos vendo isso, né? Muitos cristãos são perseguidos, principalmente no Oriente. Aqui no Ocidente a coisa ainda é mais suave. A gente fica assim um pouco apreensivo, com medo de que essas coisas se estendam, né? Sim, sim. Mas nós temos que estar preparados. Tem que estar preparado. Né? Nós estamos em um país que é o maior país cristão do mundo, né? Nós ainda temos certa liberdade, não é verdade? É verdade. Aqui Regalias, podemos regalias, dizer. tem muito cristão que está em várias posições altas, né? Mas nós temos que estar preparados, porque Jesus falou sobre perseguição. Verdade. Né? Redes sociais. Estamos no apogeu, né, das redes sociais. O advento da internet vem há alguns anos. Né? É bom quando usado com sabedoria. Quando nós usamos as redes sociais com sabedoria, haja visto o poder que elas têm, né, de alcançar várias pessoas, de alcançar vidas. Quando usamos com sabedoria para evangelizar, para anunciar a palavra, claro que também a gente tem uma rede social, posta uma foto ali em família, alguma coisa do tipo. Só que nós devemos ter sabedoria. Não só como usar, mas quando usar. Quando eu falo de tempo. Porque às vezes a gente não tem equilíbrio no tempo. Às vezes a gente fica bitolado demais, viciado demais. O celular hoje em dia tem sido um problema, né? Porque a gente não está conseguindo temperar, e o que Paulo falou aos Efésios, remir o tempo. A gente tem que aprender a remir o tempo. Então as redes sociais são essenciais, ajudam na divulgação, na difusão do Evangelho, mas temos que ter sabedoria. Precisa de uma boa administração. Boa administração. Boa administração. Família. É a base da sociedade. A sociedade é formada de famílias, né? Quem criou a família foi Deus. Deus criou a família. O homem, a mulher e a sua prole. O homem, ele vai deixar seu pai, sua mãe, vai unir-se à sua mulher e ambos serão uma só carne. Isso é o casamento, isso é a família. Projeto de Deus. Por isso que eu acredito, pastor, que é algo tão atacado pelo inimigo das nossas almas. A família é bênção de Deus. A família é bênção do Senhor. Amém. Glória a Deus. Ministro, nós vamos ficar por aqui, né? Tá aí, esse foi o bate-papo aqui com o Lucas Alves, né? O Lucas Alves é casado com Ruth Alves, de 21 anos de idade, né? Ele reside ali em São Paulo, congrega no Ministério Assembleia de Deus de Belém. E hoje está conosco aqui, né? Encerrando este bate-papo. Né? Agradeço a ele, foi um prazer muito grande, irmão. Só falar uma palavrinha sobre a irmã Ruth. Ela é paraibana, né? Nascida em São João do Rio do Peixe e morava em Poço de José de Moura. Né? E é uma menina extraordinária, uma moça muito jovem, porém já muito madura. Então, parabéns para você. Tem sido uma bênção na minha vida. É presente de Deus, amém, né? Está em São Paulo comigo, batalhando, tem se mostrado uma grande mulher. Eu louvo a Deus pela vida da minha mulher. Gostaria de deixar uma mensagem para os internautas e ouvintes das rádios? Glória a Deus. O que eu posso dizer aos meus irmãos que nos ouvem através dessa oportunidade é que nós estamos em um tempo difícil. É uma grande verdade. Nós estamos vivendo os tempos que Paulo falou a Timóteo, tempos trabalhosos. A nossa geração, ela tem dificuldade em se relacionar com Deus. O amor tem se esfriado, pastor. Mas Jesus disse assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A palavra que eu deixo para você é que você não precisa ser estes muitos. Você pode fazer a diferença. Você pode ser um remanescente. Você pode glorificar a Deus e ser uma bênção, um instrumento de Deus nessa geração. Né? Eu creio assim. Então,
que você esteja encorajado a fazer a obra de Deus, a viver para Deus, sabendo, como Paulo falou aos Coríntios, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, Jesus. Tudo que você faz para Deus, Ele recompensa. Amém. É o melhor patrão. Então tá aí, Coremos FM, Rádio Só Gospel, as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, né? Você pode ver aí nas redes e nos acompanhar nas rádios, né? Que Deus abençoe grandemente. Agradeço mais uma vez ao nosso irmão, que Deus abençoe, foi um prazer enorme. Satisfação. E que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.